Bom, pessoal, vamos começar aqui falando um pouco dos componentes que tem na placa, né? Essa placa é a placa da condensadora. Então, nós temos alguns componentes na placa que fazem com que a nossa placa funcione e faça a operação de funcionamento do nosso compressor, né? Então, um deles é a ponte de diodo, né? A ponte de diodo, ela é localizada embaixo do dissipador de calor. Então, nós temos um dissipador de calor na placa da condensadora e ali embaixo desse dissipador está a ponte de diodo. Por que ela está ali embaixo do dissipador? Porque ela gera muito calor no funcionamento dela. Então, o dissipador vai ajudar ela a esfriar, tá? Então, um dos problemas que pode acontecer no equipamento, por exemplo, é o superaquecimento da ponte de diodo, porque o nosso dissipador pode estar sujo, né? Então, aí já fica uma dica para vocês. Ó. Então, um dos problemas que pode acontecer é o nosso dissipador estar sujo, e isso pode dificultar no funcionamento dele, da nossa ponte de diodo, né? Então, aí, ó, a ponte de diodo é o local onde a tensão AC, alternada, é convertida para a tensão DC, fazendo com que gere muito calor. E com isso, ele é fixado no dissipador, fazendo com que o calor seja transmitido e retirado rapidamente da ponte de diodo. Então, a ponte de diodo fica no dissipador justamente por isso, para poder ajudar a retirar o calor da ponte de diodo. Entre a ponte de diodo e o dissipador, necessita a aplicação da pasta térmica, fazendo com que o calor seja transmitido rapidamente para a ponte de diodo, para garantir que o mesmo não queime. Então, ali, entre a ponte de diodo e o dissipador, é aplicado um pouco de pasta térmica para ajudar na transmissão desse calor da ponte de diodo para o dissipador, né? Então, facilita essa transmissão de calor. Essa transmissão de calor é rápida e aí, com isso, o dissipador consegue retirar rapidamente o calor da ponte de diodo. O dissipador é instalado na caixa de ventilação. O vento é deslocado, resfriando o dissipador e, consequentemente, a ponte de diodo. Então, se vocês observarem na condensadora, esse dissipador ele vai ficar sempre instalado de uma maneira onde o próprio ventilador da condensadora passe o ar, né? Ele vai ventilar ali a condensadora e esse ar ventilado na condensadora passe também pelo dissipador para ajudar a retirar o calor do dissipador. Então, como que vai funcionar? A ponte de diodo aquece, o dissipador retira esse calor da ponte de diodo e o ar do ventilador, ao funcionar para retirar o calor do condensador, também retira o calor do nosso dissipador, né? Então, ali é um funcionamento em cadeia, né? Um ajudando o outro a retirar calor. Então, se a gente tem sujeira, por exemplo, no dissipador, não vai trocar calor da maneira que deveria. Vai dar problema no equipamento, pode dar algum código de erro. Não necessariamente a placa vai queimar, mas pode dar código de erro por superaquecimento e o equipamento não funcionar. Se o ventilador da condensadora também não funcionar, pode também acontecer o mesmo problema, dar código de erro e o equipamento não funcionar. Então, esse código de erro pode ser dois. Um pode ser o código de erro do dissipador, e aí é onde as pessoas acham que o problema está na ponte de diodo ou no IPM, não se atenta ao ventilador, ou pode dar o código de erro do funcionamento do ventilador também, né? Então, se o ventilador também não funcionar perfeitamente, o equipamento pode dar código de erro do ventilador da condensadora. Vai depender muito da marca do equipamento, do modelo do equipamento, para poder ter essas informações. Entre outros, código de erro que pode dar, por exemplo, pelo fato do ventilador não estar funcionando, né? E uma outra coisa que também tem aí embaixo do dissipador é o IPM. O IPM, como eu falei nos slides anterior, ele é aquela peça que manda a alimentação para o nosso compressor e faz a modulação de rotação do compressor, né? Então, o IPM também deve ser montado no dissipador e passado a pasta térmica, garantindo que não queime e não fique exposto conforme a foto 1. Então, nós temos aí na foto 1 a foto do dissipador. Embaixo do dissipador, a gente tem o IPM e nós temos a ponte de diodo. A foto 2, né, já são alguns sistemas de proteção que a gente tem na placa, né? Então, nós temos aí na foto 2, nós temos o fusível e nós temos também uma outra peça que se chama varistor. Então, se der alguma tensão, né, alguma corrente alta,
uma das coisas que pode acontecer é estourar o fusível. Então, nas aulas práticas, eu vou mostrar para vocês o fusível e o varistor, e o que pode acontecer se caso der algum problema em um deles, né? Como que é o funcionamento deles. Então, na foto 2 aí, nós temos o fusível. O fusível é uma peça que todo mundo consegue visualizar fácil, e uma peça que está bem aí, logo abaixo do fusível, redondinha azul, é o varistor. Na aula prática, a gente vai ver melhor o funcionamento do fusível e do varistor, tá? Mas só para vocês saberem que existem esses tipos de proteções também nas placas, tá? Na placa da evaporadora e na placa da condensadora. Bom, pessoal, aqui está a nossa ponte de diodo. É ela que é responsável para poder transformar a nossa tensão alternada, conforme está aí a setinha vermelha, né, 220 volts alternado, transforma em 310 volts contínuo. Ué, mas como assim, Ricardo? Ela transforma de 220 volts para 310 volts contínuo? É isso mesmo. Muita gente acha, muitos profissionais acham que quem faz esse aumento de tensão de 220 volts para 310 volts, que é o que o nosso compressor precisa para trabalhar, é o capacitor. E, na verdade, não é. Tá? Quem faz esse aumento de tensão é a nossa ponte de diodo. Ela pega a tensão 220 volts alternada, transforma ela em 310 volts contínuo. Tá? E como que é dentro dessa peça? Aí do lado vocês estão vendo que tem um outro desenho, onde eu tenho 4 diodos dentro. Tá vendo? 1 diodo, 2 diodo, 3 diodo, 4 diodo. Ó. D1, D2, D3 e D4. Esses diodos é que vão fazer com que a nossa tensão mude de alternada para contínua. Então nós temos esses 4 diodos dentro dessa ponte de diodo. Tá? Então eles estão ali dentro. Eu só simplifiquei aqui a imagem para vocês verem como que é dentro da ponte de diodo. Então, se um desses diodos aí, por exemplo, der algum problema, a nossa ponte de diodo não vai funcionar. Então, nós temos outro componente, uma outra peça que a gente consegue testar e analisar ela. Às vezes o problema é só ela e a gente consegue resolver o problema da placa, só substituindo a ponte de diodo. Então, para isso, a gente precisa saber testar ela, né? Uma maneira simples de testar ela é você medir a entrada dela, que são os 2 pinos de dentro, tem que estar entrando 220 volts. Se nesses 2 pinos de dentro estiver entrando 220 volts, se ela estiver boa, tem que sair 310 volts contínuo nos pinos de fora. Veja que está marcado lá, ó, AC no meio, que são os 2 pinos de dentro, do lado esquerdo positivo e do lado direito negativo, que é o positivo dos 310 contínuo e negativo dos 310 contínuo. Então, mede a entrada ali nos 2 pinos de dentro, onde está a setinha vermelha. Entra 220, maravilha. Mede a parte de fora, está saindo os 310 contínuo, beleza, então a nossa ponte de diodo está boa. Se não estiver saindo os 310, então a nossa ponte de diodo está com problema. Agora, se não estiver entrando 220 alternado, também não vai sair 310. Então, por isso que tem que medir a entrada e medir a saída. Mediu a entrada, 220 alternado, ok. Mediu a saída, 310 contínuo, ok. Se não estiver saindo os 310, troca a ponte de diodo que resolve o problema do seu equipamento. Bom, aqui a gente está falando do chaveamento eletrônico do IPM e ponte de diodo, tá? Então, como que funciona esse chaveamento? Aqui a gente mostra a ponte de diodo transformando a tensão de 290 a 310 volts, né, contínuo, e ele manda essa tensão para o nosso IPM. E o nosso IPM, dentro dele, tem lá 6 chavinhas que vai fazer a modulação dessa tensão para o nosso compressor. Aí é onde a nossa alimentação de 290 a 310 volts, né, positivo e negativo, que sai da nossa ponte de diodo, entra no nosso IPM e o nosso IPM transforma essa tensão em trifásico 310 volts. Por quê? O nosso compressor inverter, ele é um compressor trifásico, só que ele é um compressor trifásico, tensão contínua, não é tensão alternada. Ele trabalha com 310 volts contínuo. Se a gente alimentar ele trifásico alternado, o compressor queima, tá? Então tem que tomar cuidado. Então aí é só para eu mostrar para vocês
como que é o fechamento do nosso IPM que manda a alimentação para o nosso compressor. Então tá aí, ó, o chaveamento eletrônico impede que a gente encontre tensão nos terminais bandeiras do compressor, que são aqueles terminais que vai lá na parte de cima do compressor, mas não nos impede de fazer a medição da saída da placa. Então a gente consegue fazer a medição da saída da placa, mas a gente não consegue medir tensão no compressor. Se a gente for fazer alguma aferição, alguma medição de tensão lá em cima no compressor, a gente não consegue achar tensão nenhuma, tá? Mas a gente consegue medir a saída de tensão do IPM. A ponte de diodo, na maioria dos fabricantes, está embutida na placa, dificultando a sua visualização. Mesmo assim, sua função é converter a tensão alternada em tensão contínua, preparando a entrada do inversor de frequência. Os componentes são considerados DC devido à frequência elevada da saída do inversor e pelo compressor. Ele possui um ímã permanente de neodímio em seu interior. Para o sucesso dessa medição, devemos resetar a máquina e usar um instrumento de qualidade. Então, para a gente conseguir fazer uma boa aferição para ver se tem tensão na entrada do nosso IPM, o ideal é a gente desligar a máquina, resetar ela, deixar pelo menos uns 5 a 10 minutos desligada, reseta ela e liga ela de novo. E aí depois a gente faz o teste para poder ver se tem tensão na entrada do nosso IPM, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver como que é feita essas aferições no nosso IPM direto na placa.